Seja bem-vindo no meu canal Bíblia e YouTube, um canal dedicado a pessoas que gostam, assim como eu, da palavra de Deus. Particularmente, eu amo a palavra de Deus. E como a própria palavra diz, ela é escudo, ela é broquel, ela é luz para os nossos caminhos, ok? Eu fiz um vídeo anterior, primeiro vídeo aí desse projeto da Bíblia e YouTube, e eu já convido você para você estar vendo o vídeo também passado, que vai estar aí no final, na tela de recomendação, ok? Quero dizer para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer diante de tantas coisas ruins aí na internet. Esse canal é desenvolvido para levar bênção, para levar a palavra de Deus, de uma forma simples, mas de uma forma direta. E eu vou ser já direto no assunto, ok, pessoal? Que eu não estou aqui para impressionar você, eu estou aqui para obedecer a um chamado de expressar a palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu trabalho com a internet, tenho outros canais também, não só esse, totalizando aí mais de 1 milhão de inscritos com os outros canais que eu tenho. Mas esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, assim eu creio, e que ele me incumbiu para estar passando a mensagem para vocês. E hoje eu quero falar de um assunto que mexe muito com as pessoas e eu acredito que ainda falta muito entendimento nas pessoas, principalmente em nós, cristãos, ok? Baseado neste livro aqui que eu recomendo para você, ok? Dinheiro na Bíblia, histórias de dinheiro na Bíblia. Você sabia que a Bíblia está recheada de histórias sobre dinheiro? É verdade. Eu não vou entrar no mérito das histórias daqui que se tem, ou de todas as histórias na Bíblia, mas eu quero te chamar a atenção a um ponto que, particularmente, eu acho que hoje em dia é crucial, é fundamental. E trazer algumas crenças aí para você e alguns pensamentos também, ok? Que muitas das vezes, dentro da igreja, e eu tenho 20 anos que eu me converti ao Evangelho, não conhecia Cristo até os 20 anos de idade. Se você fazer a soma, você já sabe que eu estou nos 40, embora essa carinha minha de bebê engana, mas na verdade eu tenho 40 anos de vida. E quando eu me converti, eu sempre reparei esse tipo de situação. Uma dos impedimentos que quando a gente vai falar de Deus, da palavra de Deus, convidar alguém, uma pessoa que não conhece a Cristo para vir, por exemplo, na nossa congregação, vamos lá num culto, você possivelmente já passou por essa situação, uma reação com um familiar ou um amigo, falando, para que eu vou na igreja? Para que eu vou lá na igreja dar dinheiro pro pastor? Você já pegou essa ideia? Coloca aí no comentário se já aconteceu isso com você. Às vezes no meio dos familiares, dos parentes, sempre há aquela pessoa que vai dar uma cutucada em relação à sua fé ou porque você vai na igreja e sempre apontando que você está perdendo o seu tempo. Olha, eu quero dizer para você que você não está perdendo o seu tempo, porque você está fazendo algo que você gosta, se é que você realmente gosta, ok? Mas existe muito essa barreira, porque fala exatamente sobre dinheiro. Para elucidar tudo isso, pessoal, e eu não sou nenhum expert, ok, pessoal? Não sou nenhum expert, eu sou um amante da palavra de Deus, ok? Sou um amante da palavra de Deus. E eu gosto muito de estudar com minha Bíblia, que eu sempre estou com ela. Tenho aqui a minha Bíblia também do Obreiro Aprovado, ok? E baseando tudo isso para dar um entendimento melhor, eu sempre consulto também o meu dicionário bíblico, ok, galera? Que é muito importante. Para quê que isso tudo é importante? Para que você possa, pessoal, para que você possa entender melhor tudo que está em sua volta e resposta que talvez você esteja buscando, esperando, porque uma grande verdade é a cristandade atual no meio do nosso tempo, ela peca muito nesse sentido e principalmente no tema em relação ao dinheiro, falta muito entendimento. Por quê? Porque as igrejas constantemente, você sabe que há o momento da oferta, há o momento de você fazer uma doação, o momento do dízimo, e eu não vou entrar aqui no mérito se você concorda ou não com o dízimo, ou nem aquilo que eu penso acerca sobre o dízimo, ok? À luz da palavra de Deus, enfim. Mas a grande verdade é que esse assunto ficou tão tabu dentro da igreja
e falta entendimento. Então eu quero passar um pensamento para você. Se você concorda ou não, já é uma opinião sua, mas deixa aí o seu comentário, ok? Abra sua Bíblia aí, ó, em Provérbios no capítulo 21, no versículo 5. Provérbios capítulo 21, versículo 5, ok? Deixa eu consultar aqui. Eu tô fazendo mesmo assim, ao vivo, tá bem, pessoal? Fazer mesmo assim ao vivo, porque não tem corte. Você tá vendo o que tá acontecendo aqui na hora, ok? Olha só que interessante. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz assim: os pensamentos do diligente, ok? Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Olha só que interessante, coloquei o significado dessa palavra, do que é ser diligente. Diligente é um adjetivo atribuído a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, presta atenção, de maneira rápida, porém eficaz e responsável, ok? Lembre-se que a gente está falando sobre dinheiro, ok? Aí eu deixo uma pergunta para você. Como é que você tem sido o tratamento, a sua gestão em relação ao dinheiro? Será que tem sido de uma maneira eficaz, as suas contas? Será que você tem tratado o seu dinheiro de uma maneira responsável? Você vai ver que no decorrer dessa mensagem, você nota que, na verdade, Deus não tem muito a ver com a sua gastança, não. Aliás, ele não tem nada a ver com a sua gastança. E não é porque você se converte a uma religião A ou religião B, e no nosso caso aqui a Cristo, né, no cristianismo, que você tem uma garantia que você vai ser próspero e sua vida vai ser com a conta recheada de grana. Não acontece assim, ok? Não é assim que acontece. Porém, talvez vai soar um pouco como crítica também em relação às igrejas que falta um ensinamento mais profundo sobre isso, sobre realmente dinheiro, porque é muito fácil pedir e alegar que realmente precisamos fazer isso, precisamos fazer alguma manutenção, precisamos pagar o aluguel da igreja, que realmente isso acontece. Eu acho totalmente válido isso, pessoal. Perdão. Eu acho válido realmente isso, porque uma igreja ela tem custo. Então é importante que esses custos sejam sanados pela comunidade, né? Se você faz parte de uma congregação, é importante que você contribua, ok? Mas é importante, mais do que a contribuição também, que você acompanhe, ok? Que você acompanhe. A gente já vai voltar nesse assunto, nesta parte. E o que acontece? A questão em relação ao dinheiro, e nós cristãos pecamos muito nesse sentido, por uma simples razão, ok? Claro que tudo envolve o espiritual, tudo bem, porém a gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo, nós vivemos num mundo cosmo, nós vivemos num mundo em que é muito simples, você não vai esperar o milagre de Deus. Se você não pagar o seu aluguel, cara, você vai ser convidado a se retirar do lugar onde você vive. Você não vai ficar esperando o milagre de Deus, porque até Deus vai olhar e falar: meu filho, você não pagou seu aluguel, como é que é? Que milagre que você quer? Entendeu? Então, às vezes, a gente não raciocina direito nas situações e, às vezes, depois quer reclamar com Deus, reclamar com tantas pessoas, achar culpado. Um erro que nós cometemos, às vezes, a grande parte das pessoas, ela coloca a culpa até no diabo. E, às vezes, o diabo, abre aspas, não tem nada a ver com isso. Fecha aspas. Por quê? Porque, na verdade, é uma situação que você gerou e não soube lidar com ela. Uma falta de dinheiro, entendeu? Por que falta dinheiro na sua casa? Por que está faltando dinheiro na sua conta? Por que sua conta não está da maneira que você gostaria de estar? Se faça essa pergunta e tenta compreender o porquê que você não tem a grana que você gostaria de ter, ok? No livro de José, tem um ensinamento, no livro de Gênesis, conta a história de José, onde mostra ali
uma história incrível de José e como que ele, ali é um ensinamento incrível de como você deve fazer para você prosperar, para você ajuntar realmente um dinheiro, para você realmente ver a sua conta bancária crescendo. Entendeu? Ali os pontos principais, talvez um outro dia a gente entra nesse tema mesmo a fundo para falar sobre isso, que inclusive é um assunto que muitos pastores, coaches têm ensinado dentro das igrejas, fazendo uma mistura. É um ensino muito interessante, eu particularmente gosto, é um ensino muito importante, eu vejo realmente isso. Eu só fico um pouco com o pé atrás com essa mistura, entende? Que faz com que as pessoas vão então para a igreja, não em busca em si de Cristo ou de aprender sobre a palavra de Deus, mas elas vão à igreja, elas criam uma comunidade forte, mas para tentar entender os passos para ela se dar bem, para ela prosperar. Elas não estão indo em busca de Cristo. E isso que eu acho que é mal nesses tipos de ensinamentos dentro da igreja que hoje virou febre, não só no Brasil, mas na América tem muito isso, aqui na Europa tem muito isso também. Essa mistura de ensinamento, embora a palavra de Deus mostre e ensina muito isso pra gente. Eu, em parte, eu concordo, em parte, eu desconfio que isso esteja sendo tão bom no que se fala no reino de Deus. Realmente pessoas têm ouvido palavras, recebido palavras acerca sobre dinheiro, mas que o intuito dela é simplesmente prosperar, ok? E é possível prosperar sem Cristo, Caio Brasil? Eu digo para você que é. É possível você prosperar sendo um ateu, prosperar sendo um satanista, prosperar financeiramente não crendo e não indo em igreja, fazendo nada disso. É possível você prosperar, porque existem leis da prosperidade e que isso não mistura a sua conexão com Deus ou não. Por quê? A Bíblia diz que Deus ele faz levantar o sol sobre os justos e os injustos. Olha só que interessante, você como alguém que segue a Cristo, quando se levanta o sol bonito como esse, por exemplo, há oportunidades para você e para o ímpio também, ok? E às vezes você, por confessar a Cristo como seu Salvador, você espera muito de Deus numa desculpa de total dependência de Deus, mas age pouco, entende? Enquanto que às vezes um ímpio, um satanista, presta atenção no que eu vou falar que pode dar polêmica se você não entender isso. Não estou dizendo que faça dessa maneira e que são melhores que a gente, não. Pelo contrário, eu estou falando que é possível, nesse sentido financeiro, você prosperar mesmo você não indo para uma igreja, não confessando a Cristo como seu Salvador. A misericórdia de Cristo é tão grande nas nossas vidas que o ímpio, o satanista, ele está vivo aí, ó. Uma pessoa que fala contra Deus, que faz mal para outras pessoas, ela está viva neste momento. Entendeu? Por causa da misericórdia e da graça de Deus. É tão puro esse amor de Deus e tão forte essa graça, essa misericórdia de Deus, que ela alcança essa pessoa que neste momento está fazendo algo maligno, terrível para outra pessoa. A própria graça e a misericórdia de Deus diante dessas situações, ainda permite. Não seria mais fácil Deus falar assim, não, já que está fazendo mal, sela a sua vida aí agora? Seria fácil. Mas Deus olha talvez para uma pessoa dessa daí e olha lá no futuro transformando essa pessoa, que para mim é o maior milagre, ok? A transformação de uma pessoa. E eu sou um milagre, porque eu fui transformado. Eu tive minha vida transformada, minha vida mudou por completo em todas as áreas da minha vida. É por isso que eu estou aqui passando a mensagem para você. Então, às vezes, o que acontece dentro de uma igreja é aquela maneira de certa forma, domar essas pessoas, né? Infelizmente. É até forte isso que eu vou falar, né? Mas é uma grande realidade. Se você concordar com isso, deixa o comentário. Se discordar também, deixa o seu ponto de vista. É importante para todos nós olharmos e vermos aí as diversas opiniões, ok? Mas a grande verdade é que uma igreja, ela age dessa maneira de uma forma a domar todas essas pessoas, né?
É por isso que nós falamos sobre o pastor, por exemplo, um pastor de uma igreja, e nós como ovelhas, né? Este líder, este pastor, ele tem a tarefa e o poder de domar todas essas ovelhas e fazer com que essas ovelhas o sigam e vá para o seu aprisco e vá fazendo aquilo que o pastor ordenar. Entendeu? Mesmo numa visão dessa de pasto mesmo. É isso que acontece. Então há uma grande força, né? E eu não digo isso de uma forma ruim, pessoal. O pastor é um líder, ok? E como um líder, um pastor, existem pessoas hoje em dia, não é à toa que a gente vê muitos escândalos pela internet, né? Não que antigamente não existia escândalos, pessoal, existia sim, só que hoje, com o advento da internet, esses escândalos espalham muito mais rápido, entendeu? Mas antigamente existiam escândalos também. Porque às vezes a gente fala, nossa, a igreja antigamente que era legal. Eu, de há 20 anos atrás, ainda peguei ali um fiapo, um tacho da panela aí, mas buscando, indo, alterando muito para isso, para aquilo que a gente vê hoje. Que é o que se vê hoje, muito entretenimento. Felizmente, é uma verdade, muito entretenimento. Esse entretenimento que existe em algumas igrejas, eu não posso generalizar, existem pastores, existem obreiros, existem realmente ministérios sérios que estão focados em ensinar as pessoas o caminho que ela deve andar através da palavra, da rica, da poderosa, da maravilhosa palavra de Deus, ok? Existem essas pessoas, mas a grande... não vou falar a maioria, mas muitas igrejas estão, infelizmente, de olho na grana. Estão de olho naquilo que elas podem ganhar. Elas estão de olho no dinheiro, ok? E este livro que eu deixo recomendado para você aí, ok? Para você dar uma olhada, para você pesquisar também, estudar sobre dinheiro, ver como que a Bíblia está recheada de ensinos sobre dinheiro. E é muito interessante que quando a gente... eu já tive em igrejas nesse sentido, em que eu vi o pastor falando mal sobre o dinheiro. E é algo tão... um pouco... que sai um pouco daquilo que ele mesmo falava, porque de certa forma ele falava mal sobre o dinheiro e depois se pede uma oferta, se pede o dízimo, se pede uma contribuição, né? E às vezes o pensamento que eu tinha na época era que o dinheiro, ou isso é uma crença na verdade, né? Em que esse dinheiro ele acaba sendo mal, em que o próprio dinheiro ele acaba sendo mal se você ter bastante dinheiro. Eu não sei se você já teve esse pensamento, coloca aí no comentário. Mas existem muitas pessoas, e eu já tive esse pensamento, então todo o dinheiro que vinha para mim, eu sempre dava um jeito de gastar, porque também gastar é muito mais fácil, né, do que ganhar. Mas havia uma crença em mim. E na verdade, não há maldição no dinheiro. O dinheiro é bom, galera, né? O dinheiro é bom. O dinheiro é bom para você, é bom para nós. Ter dinheiro é bom. Você acha que ter dinheiro é mal? Coloca no comentário se você tem um pensamento contrário. Ter dinheiro é bom. O dinheiro ele proporciona muitas coisas. O dinheiro ele facilita situações. É muito fácil você raciocinar acerca disso. O dinheiro não é maldição. E muitas pessoas ensinam de forma errada sobre o dinheiro, e colocando em risco o pensamento de outras pessoas também em relação ao mesmo, ok? Eu quero dizer para você que a sua conta bancária está do jeito que está porque você tem feito o trabalho que está fazendo. Seja bom, seja mal, é o trabalho que você está fazendo. Se está bom e você quer melhorar, vamos rever isso e vamos tecer melhores estratégias para você fazer esse dinheiro que você ganhou, que você já possui, multiplicar muito mais. Se você é uma pessoa que você não está vendo grana, tudo que vem na tua mão, você dá um jeito de gastar, como eu fazia antigamente, e você não tem essa ideia ainda sobre tratamento em relação a dinheiro, quero te convidar para você buscar, pesquisar na Bíblia e entender que Deus, ele não fala mal sobre o dinheiro, ok?
Jesus, eu não vejo Jesus ele falando mal sobre o dinheiro. Existe um versículo que Jesus ele fala sobre amar o dinheiro, sobre quem ama o dinheiro. Isso está em quê? Em Mateus. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que é Mateus 5, Mateus 6. Deixa eu tentar abrir aqui para não ficar, não falar aqui coisa errada. Olha só que interessante, é Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Olha só que Jesus fala: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ok? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que então que não é para você se preocupar em ajuntar dinheiro nenhum, né? Que o seu dinheiro, por você ajuntar os tesouros no céu que é melhor. Jesus não está dizendo aqui, pessoal, que o dinheiro é mau e que você não pode juntar dinheiro aqui na terra. Ele está mostrando a importância dos tesouros espirituais. E do que é mais importante. Por quê? Porque no versículo 22 ele termina dizendo o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ok? Mais à frente ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon em referência ao Deus, ao dinheiro propriamente dizendo. Entendeu? O que quer dizer? O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus não está falando aqui mal sobre o dinheiro, entendeu? Não está falando que o dinheiro é mal. Mesmo porque, com aquele exemplo de Jesus, quando ele pega a moeda, quando ele é indagado pelos fariseus, não sei se eram os fariseus, por pessoas que queriam pegar Jesus ali em alguma falha, e ele é indagado sobre o imposto a ser pago para Roma, para os romanos, para César, ele pega uma moeda, o que ele faz? De quem que é essa imagem? Ah, é de César. O que Jesus faz? Dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Entendeu? Ele está falando aqui de ajuntar tesouros no céu, ele está chamando a importância de nós ajuntarmos tesouro no céu, que é durante a nossa caminhada aqui, a nossa busca com Deus, e não é só o fato de você ir para a igreja, porque eu sei que existem pessoas que pensam que só porque ele vai na presença na igreja, ele está fazendo grande coisa. Olha, ok que você está indo na igreja, é bom o ambiente estar ali. Mas a relação com Deus é muito mais profunda e muito mais forte, muito mais poderosa. Entende? Nós estamos falando da palavra de Deus aqui, por exemplo, e eu acredito na presença de Deus aqui comigo. E você que está assistindo aí desse lado, a presença do Espírito Santo está aí com você também. Você não precisa de fato estar dentro da igreja, embora não é isso que eu esteja dizendo, para você não deixar de... Eu adoro, eu amo, melhor dizendo, estar na casa de oração. Eu amo estar no meio dos irmãos em comunhão. E eu compreendo que dentro da igreja não há ninguém perfeito. Aqueles irmãos que estão lá na minha congregação, onde eu congrego, são pessoas imperfeitas. São pessoas cheias de problemas, são pessoas também que estão cheias de desafios, estão cheias de dúvidas também. E ali a gente se encontra. Dentro de uma igreja não há melhor nem pior que ninguém. Lá nós somos todos iguais, nós somos membros, entendeu? Eu sou dedo, você é a unha. E existe aquele que é a mão. Nós somos membros do corpo de Cristo, ok? Entendendo isso, é muito importante para você não estar dentro de uma igreja e se diminuir, ok? Só porque você não participa de alguma coisa, ou porque é só o pastor ali. Outro dia a gente vai falar sobre essas questões também, de liderança e tudo, ok? Lembrando que eu não estou aqui querendo denegrir a imagem de ninguém, principalmente do cristianismo, mas é pensamentos que eu tenho, são pensamentos que eu extraio mediante o entendimento que eu recebo da palavra de Deus. E eu acredito que há muitos enganos por aí, acredito que existem muitos falsos profetas por aí, né? Não é difícil você ver o que está acontecendo com a cristandade atual. As igrejas, né? De uma forma geral, não é só no Brasil, aqui na Europa existe muito isso também.
Entendeu? Muitas pessoas ensinam, muitos líderes ensinam acerca sobre o dinheiro, mas eles são pegos dentro desse versículo que Jesus fala aqui, sobre você servir a Mamon. Muitos líderes, que são líderes de igrejas, estão servindo o Mamon. Porque, na verdade, quando ele olha uma igreja, olha um membro chegando, isso eu estou falando de pessoas que são lobos revestidos de ovelha. Ou seja, por fora ele é uma ovelha, parece uma ovelha, ele fala como ovelha, entendeu? Mas, na verdade, o seu interior é um lobo feroz. Então, esse tipo de líder, esse tipo de pastores, ele olha por um membro que está se convertendo, quando alguém se converte lá na frente, ele não está olhando simplesmente a uma alma que vai para o céu, porque isso a gente não vê, né? Mas ele converte que a igreja está crescendo. A igreja crescendo é mais membros na igreja é mais grana entrando é mais prosperidade para a igreja, entendeu? E há uma coisa muito forte nesse sentido, que quando a gente fala em relação a dinheiro, a igreja ela tem um jargão que se desenvolveu ao longo dos anos, né? Por isso que às vezes eu falo que a gente tem que voltar para a igreja de Atos dos Apóstolos, onde dizia que... Vou até abrir aqui para você. Atos dos Apóstolos. Depois você consulta aí também, que é muito importante. A igreja primitiva, né? Nós conhecemos como a igreja primitiva. Olha só que interessante como era a igreja primitiva. É depois do capítulo 2, da descida do Espírito Santo. Onde é que está este versículo? Deixa eu ver aqui. Como que era forte a questão da igreja, em que diz que todos tinham o mesmo bem, por exemplo, entendeu? Todos tinham em comum. Ninguém era mais, ninguém era menos na finança. Deixa eu recorrer ao computador, que é muito mais fácil aqui, galera, para não... Todos tinham em comum. 4:12. Vamos ver se a gente pega aqui. Olha só que interessante. 4:12. 4:12? Não, é Atos 2, galera. Atos 2, tá bem? Não vai embora, não. Olha só, a igreja primitiva. Olha só que interessante, já está terminando o vídeo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Está falando de quando Pedro, o discurso de Pedro, depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, sobre todos aqueles que estavam ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma passagem tremenda, leia lá, estude, é muito forte. Então, Pedro, o Espírito Santo vem sobre eles, Pedro ele prega a palavra de Deus, quase 3.000 almas convertem só naquele dia, naquele momento, depois da palavra de Deus. Ali é a igreja primitiva, ali é o momento mais espetacular da igreja, porque depois muita coisa aconteceu e chegando nos dias de hoje, muita coisa desandou, né? Muita coisa aí, muita controvérsia, muita coisa errada no meio. Mas o que acontece? Olha que interessante. Quase 3.000 almas. De quase 3.000. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí, a igreja hoje, líderes, talvez você já tenha ouvido falar isso, esse tipo de palavra, e fala muito assim, não, vamos fazer que é tudo para Deus, é para Deus e tal, né? Mas eu quero te falar uma realidade aqui para você, né? A gente vê um líder que é dono de uma igreja, né?
que é responsável por aquela igreja, e esse discurso acontece muito quando fala, não, é para Deus. Aqui a igreja é nossa igreja, é sua igreja, nós somos a família. A igreja é do Senhor. Claro que a igreja é do Senhor, a igreja de todos os santos, a igreja em que o Apocalipse se refere como a igreja universal, não é a universal do Edir Macedo, mas é a igreja universal de todos os santos que se refere lá em Apocalipse, essa sim é de Deus. Agora, essas igrejas que têm por líder um homem aqui na Terra, todo o crescimento, e eu não estou falando no sentido ruim, pessoal, que todo o crescimento que acontece na igreja, e existem pastores sérios, existem líderes sérios que realmente querem ver a sua igreja crescendo para alcançar mais pessoas, para enviar mais pessoas, para fazer com que mais pessoas conheçam o evangelho em vários lugares que igrejas não conseguem chegar. Existem trabalhos sérios e esses eu tiro meu chapéu, eu louvo a Deus por isso. Mas existem outros trabalhos que não são tão sérios. Eles falam da palavra de Deus, eles ensinam, mas esse discurso de que a igreja é de Deus não rola. Muitos desses tipos de líderes, talvez você possa pegar uma ideia nesse sentido, em que diz a igreja é de Cristo, mas na verdade a igreja não é de Cristo. Essa igreja terrena. Essa igreja terrena, se tem um líder, se tem um dono, é o próprio pastor. É o pastor líder, é o pastor presidente, é o pastor que fundou. Ele é o dono. Se você quer pegar um exemplo nesse sentido, você vê os maiores líderes, por exemplo, no Brasil, que são os líderes, são os presidentes, são os donos dessa igreja, são eles os donos. E esses líderes passam, consequentemente, para a sua família. Poxa, Caio, mas isso é o chamado, e esse chamado ele vai para a família também, e tal, e tal. Eu até entendo o chamado de cada pessoa, mas filho de crente não é crente. Até se conhecer realmente que ele entendeu e ele segue a sua vida, não é porque ele é filho, cresceu na igreja, que ele é uma pessoa chamada, entende? Existem coisas que a gente tem que parar para pensar e realmente refletir se realmente você está fazendo as coisas, entendendo da maneira certa ou não. Entenda uma coisa, não tem problema você ter dúvidas em relação à palavra de Deus, em relação à sua igreja, não tem problema nenhum, entendeu? O problema é você duvidar dessa palavra, aí é outra história. Por isso eu digo para você, questione mais onde você está, na igreja onde você está. Questione o corpo de obreiros, questione a tesouraria, questione o pastor. Entende? Poxa, a gente dizima, o que tem feito, pastor, a igreja? Não tem problema nenhum. Por isso eu louvo a Deus das igrejas que prestam contas para sua membresia. Eu acho isso muito importante, porque isso mostra transparência dentro da igreja local. Porque afinal de contas não somos uma família? Afinal de contas a igreja não é nossa? Então nós temos que ter transparência. Entende? Temos que ter transparência. E a questão em relação ao dinheiro, em que todo mundo busca, e eu não sou uma pessoa diferente, eu procuro prosperar nas minhas coisas, nos meus negócios, em tudo que eu faço. Jesus ensina sobre a parábola dos talentos. Você lembra disso? A parábola dos talentos? O que Jesus ensina lá? Jesus ensina que Jesus conta a história. Jesus conta a história dos servos que não multiplicou, o que multiplicou, o que multiplicou menos, e o que multiplicou mais e o que não multiplicou. O teu crescimento, a tua prosperidade está muito mais conectada, presta atenção no que eu vou falar, ela está muito mais conectada com a inteligência, com a forma com que você lidar com as suas finanças, do que propriamente conectada com Deus, porque você pode ser uma pessoa de fé, uma pessoa de oração. Eu tenho uma tia minha, que ela é uma pessoa de joelho, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que, desde que eu conheço ela, é aquela tiazinha do coque, entendeu? É uma pessoa temente a Deus,
mas financeiramente é uma pessoa pobre. É uma pessoa pobre. A tia é muito simples, ela não sabe lidar com dinheiro. Ela sabe pegar o dinheiro, fazer as compras dela e tal. E na mente dela, Deus o sustenta. Glória a Deus, tá tudo bem. Entendeu? Mas para crescer financeiramente e talvez viver melhor nessa terra, e se você ter uma maneira inteligente de gerir as suas finanças, o dinheiro que você ganha, seja pouco ou seja muito, não importa isso. Se você ter a inteligência suficiente para você gerir as finanças que você ganha seguindo o conselho da parábola dos 10 talentos contadas por Jesus, não contada por mim, e, no nosso caso, colocarmos Deus no meio de tudo isso, nós temos a nossa inteligência, que é a capacidade que o próprio Deus dá tanto para os justos, como para o injusto, como para os ímpios e aqueles que... para os ímpios e os não ímpios. É a mesma capacidade. Então, o que é que você está fazendo com essas capacidades? O ímpio ele consegue prosperar se ele agir de forma inteligência. E tem muitos que prosperam. Ok? Não é para você olhar para um amigo seu com um olho de inveja. É um cara que está fazendo acontecer. É uma pessoa que está gerindo bem os seus negócios e ela tá prosperando. É uma pessoa que sabe se posicionar no mercado e ela está crescendo por causa disso. Ela está em evidência por causa disso. Entende? Então isso é muito importante você saber dividir essas coisas. Agora, se você tem essa inteligência que o próprio ímpio tem, de gerir as suas finanças, e se você tem o temor de Deus, e você tem intimidade com Deus, você busca Deus, e a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Se você coloca os planos diante de Deus, Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se você fazer essas coisas entregando de fato o seu caminho, a sua família, as suas finanças, os seus negócios, os seus ganhos, não ali na hora da oferta da igreja, embora você deva ofertar, deva ajudar sim, porque isso é muito bom. Ajude sim a congregação, oferte sim, sempre que você sentir no seu coração, isso é um outro ponto importante. Não oferte na emoção, oferte com propósito, oferte com entendimento, oferte sabendo que aquilo vai ser bom para algo. Coloque no seu pensamento, eu vou ofertar porque eu quero ajudar nisso. Não dê dinheiro assim à toa, sem propósito nenhum, porque você não vai ver nada acontecendo. Seu dinheiro vai ser bom para a igreja? Claro que vai ser bom, vai ajudar a pagar as contas. Mas tenta entender o que é que você de fato está fazendo, para você não ser enganado por ideias de A ou B, de líder A ou líder B. Entende? Congregação A, congregação B. Entende? Então, se você convidar Deus para estar contigo neste negócio, meu querido, eu tenho certeza que juntamente com a capacidade que Deus te dá para você gerir as suas finanças e você ver as suas finanças crescendo, e você convida Deus para isso, cara, você vai muito mais. Você vai muito mais além. Por que você diz isso com toda certeza, Caio? Porque se o ímpio, ele consegue prosperar sem Deus, se o satanista consegue prosperar sem Deus, por que você que crê em Deus, que tem conhecimento de como gerir as suas finanças e tudo, por que você não vai crescer? Você vai crescer e vai crescer muito mais financeiramente se você fizer isso. Entendeu? Eu não estou falando aqui de teologia. Ó, se você prestar atenção, eu não estou falando de teologia de prosperidade nenhuma. Não estou te prometendo nada. Pelo contrário, estou dizendo para você, sendo realista, que se você não fizer uma gestão inteligente financeira, você pode continuar indo para a igreja, pode fazer campanha, pode fazer o que você quiser. Não vai cair do céu. Não vai acontecer. Você precisa entender e fazer da maneira correta. E José ensina a gente. Outro dia, se eu ver que foi legal, positivo aí o vídeo, eu vou trazer para você os ensinamentos ali baseado na história de José em Gênesis, que é muito interessante. Por que você está falando isso, Carlos? Porque mudou minha vida. Entender isso mudou minha vida. E financeiramente falando, mudou.
Hoje eu vivo aqui na Europa, mas eu sou do interior de São Paulo, sou da periferia da cidade de Campinas, eu sou do meio da favela realmente. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas o meu crescimento, a minha infância foi muito difícil. Foi muito difícil a minha infância. Mas aprove a Deus de as coisas acontecerem, a gente vai enxergando as oportunidades e vai em busca disso, vai trabalhando em cima disso. Basicamente é isso. Se você não trabalhar para ver a sua conta bancária, já que a gente está falando de dinheiro, crescer e trabalhando de uma maneira honesta, de uma maneira certa, é simples. É simples, com pouco ou com muito, ok? Com muito é melhor? Se você souber gerir, com muito você vai chegar nos alvos melhor, claro. Só que se você não saber gerir, talvez o cara que ganha pouco gerindo de uma maneira melhor, ele vai conseguir ultrapassar o cara que ganha muito e não sabe gerir o seu dinheiro. Entendeu? É uma forma de você ver e trabalhar com as coisas. Não gastar à toa, poupar dinheiro, investir, são coisas simples. São coisas que você vem ensinando na internet, por exemplo. Entendeu? Mas que infelizmente talvez você não conseguiu colocar em prática tudo isso. Está tudo bem. A partir de hoje você coloca em prática. Ajunte o dinheiro que você conseguir juntar. Caio, eu só consigo juntar R$ 20 por mês. Ajunte. Daqui 5 meses você tem R$ 100. Tá entendendo? O pouco vira muito. Ok? E com Deus é melhor ainda. Tá bom? Como eu disse para vocês, é de uma maneira simples, tá bom? A ideia aqui é te incentivar você ir ler a Bíblia, você buscar mais a palavra de Deus. Se você quiser mais teologia, tem muitos canais aí de teólogos, entendeu? Se você quer teologia da prosperidade, tem muitos canais aí de teologia da prosperidade. Você tem canal aí à vontade, mas aqui eu quero mandar uma mensagem baseada na Bíblia, num pensamento que eu tenho mediante o meu entendimento, ok? Nas buscas que eu tenho com a palavra de Deus. Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum especialista e acredito que eu falando isso não vai me descredibilizar, pelo contrário. Eu estou sendo transparente com você, estou sendo sincero e passando um pensamento para você, ok? Gostando ou não, esta é a verdade, ok? Antes de terminar, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por essa palavra, por essa mensagem. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe este ouvinte que está aí do outro lado da tela, essa pessoa que está vendo esse vídeo. Senhor, sonde o coração dele ou dela e veja, Senhor, aquilo que há de ruim, Senhor, aquilo que há de mal e que precisa ser modificado, alterado. E nessa palavra, como falamos de dinheiro, Senhor, entendo que o Senhor não está falando mal de dinheiro. E entendo também que o dinheiro é bom, o dinheiro é positivo. Entendo que o amor ao dinheiro é que é a raiz dos males na vida do homem, que é por este amor ao dinheiro que homens matam, roubam e fazem tantas coisas que desagradam e que mancham o teu nome, Senhor. Deus, dê-nos entendimento a todos nós e a este ouvinte, para que ele possa gerir com sabedoria os ganhos que ele tem tido hoje, durante este tempo, para que ele possa prosperar muito mais. E abençoa também, Senhor, esta pessoa que está vendo e que ainda não entende como fazer para conseguir ajuntar o seu dinheiro, se preparar para o futuro, fazer realmente aquilo que nós chamamos, Deus, de pé de meia. Em nome de Jesus, ajude ele a iniciar para que ela possa começar a ver as bênçãos de Ti e também ver as bênçãos, desfrutar das bênçãos aqui nessa terra. Assim eu acredito, Deus. Abençoe essas pessoas, abençoe este ouvinte, esta ouvinte, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixe o seu comentário, deixe um coração. Sabe, pessoal, fazer isso, eu estou aqui dentro da minha casa e fazer isso é abrir realmente, eu estou abrindo aqui a porta da minha casa para você, você está aqui dentro da minha sala. E dar a cara a tapa assim não é fácil, ok? Eu confesso que eu lutei muito para iniciar esse projeto e eu não sei para onde ele vai. Mas eu acredito, porque eu recebi uma palavra que a minha voz chegaria a lugares em que meu corpo não iria chegar, o meu corpo presente.
Então eu agarrei essa palavra, o Senhor me fez entender esta palavra. Como eu disse no começo do vídeo, eu tenho um canal, outros canais que totalizam mais de 1 milhão de inscritos, totalizando em outros canais. Então a minha voz ela chega em outros lugares também. Mas esse projeto é um projeto especial. É um projeto que eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e eu conto com a sua ajuda, tá bem? Meu amigo, minha amiga, meus familiares e você que está chegando e vendo este vídeo pela primeira vez que não me conhece. O seu gosto, a sua inscrição já me ajuda bastante, ok? Ajuda a gente a crescer muito mais. Que Deus te abençoe, tá bom? Grande abraço!